A noite estava prestes a se tornar um marco na política brasileira. O confronto entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral prometia ser tudo menos uma conversa tranquila. De um lado, Michele, a primeira-dama do Brasil, a defensora do conservadorismo dos valores familiares e da moralidade tradicional. Do outro, Tabata, jovem deputada, conhecida por sua postura progressista, a favor de políticas públicas inovadoras e por lutar pela educação como pilar central para o Brasil. As expectativas estavam altíssimas e o que se desenhava ali não era apenas um debate, mas um verdadeiro embate ideológico. As câmeras começaram a rolar e o silêncio no estúdio era quase palpável. Michele, com sua postura séria e a confiança de quem sabe que está ali para defender seu ponto de vista, foi a primeira a falar. Seu olhar estava fixo em Tabata, e sua fala foi direta sem rodeios. Tabata, você é um exemplo clássico de como a nova geração de políticos tem sido manipulada pelas ideologias progressistas. Fica fácil falar de mudança e de renovação quando se está do lado de quem nunca teve que enfrentar os desafios reais que o povo brasileiro enfrenta. E a política que você defende, a política de esquerda, é exatamente o que tem destruído nosso país. O Brasil não precisa de mais disso. O Brasil precisa de pessoas que lutem pelos valores da família, da moralidade e da liberdade. Tabata, que sempre se destacou por sua inteligência e postura firme, não se deixou intimidar pelas palavras de Michele. Ela respirou fundo e, com a mesma seriedade, respondeu: Michele, com todo o respeito, você representa o retrocesso. A sua visão de mundo, que tenta colocar em caixas estereotipadas todos os problemas do Brasil, ignora as verdadeiras soluções. O Brasil não pode ser governado por um pensamento antiquado que apenas olha para um passado que já não serve mais. A mudança que o país precisa é através da educação da liberdade para que as pessoas escolham seu futuro e não da imposição de uma agenda de controle. A plateia, já visivelmente dividida, começou a perceber a magnitude da troca de acusações. Michele e Tabata representavam na prática dois mundos completamente diferentes. Michele era a voz da velha política da defesa dos valores tradicionais, que muitos brasileiros ainda acreditavam ser fundamentais para o país, enquanto Tabata se apresentava como a defensora de um Brasil moderno, progressista e aberto às mudanças necessárias para resolver problemas sociais profundos. O clima no estúdio estava carregado de tensão. Michele Bolsonaro e Tabata Amaral trocavam palavras afiadas, e o público, que estava cada vez mais atento, sabia que aquele confronto poderia mudar o rumo de toda a política brasileira. Michele, sem hesitar, foi a primeira a fazer um ataque direto, apontando as falhas e contradições da postura de Tabata, como sempre fazendo questão de destacar os valores conservadores que defendia. Tabata, você acha que o Brasil precisa de mais e mais reformas progressistas, mas o que você está realmente defendendo é uma agenda de destruição dos nossos valores. Você fala de educação, mas onde está o respeito pelos valores das famílias brasileiras? Onde está a defesa da nossa cultura, da nossa identidade? A sua ideia de mudar o Brasil está em sintonia com o que está sendo imposto pelo sistema, pela grande mídia e, claro, pela esquerda. E falando nisso, tem algo que você deveria saber e não quero que se esquive disso. Michele fez uma pausa estratégica, olhando nos olhos de Tabata com firmeza, antes de continuar com a acusação direta. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Esse livro não está apenas criticando a corrupção da esquerda e suas falácias. Ele está mostrando como o controle da informação tem sido manipulado ao longo dos anos. Que a grande mídia, assim como figuras como você, fazem questão de esconder a verdade. Ele revela como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, distorce as notícias e tenta apagar a fé cristã das casas dos brasileiros. Tabata, surpreendida pela direção que a conversa tomou, tentou se recompor e disse com certa provocação: Michele, você realmente acredita que esse tipo de material vai mudar alguma coisa? Isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita, uma invenção que visa descreditar aqueles que não pensam como vocês.
Michele, sem perder a compostura, respondeu com um sorriso tranquilo, mas uma segurança inabalável. Não, Tabata, não é uma teoria. O que está sendo dito nesse livro é a pura verdade. O povo está cansado de ser manipulado por mentiras que a mídia e políticos da sua estirpe querem nos fazer engolir. Esse livro não é uma invenção, é a realidade que muitos tentam esconder. E as tentativas de censura, como temos visto, são apenas provas de que as coisas que estão sendo reveladas têm algo que incomoda aqueles que estão no poder. Ela se virou para a plateia, que agora estava mais atenta do que nunca. E por que será que tanto medo dessas informações serem divulgadas em Tabata? Se a esquerda está com tanto medo de que isso seja espalhado, é porque é a verdade. Não adianta tentar censurar. As pessoas estão começando a acordar e esse é um dos motivos pelos quais o povo está cada vez mais se unindo ao nosso lado. A plateia reagiu com aplausos e olhares atentos. Michele sabia que suas palavras estavam tocando em um ponto sensível, algo que muitos no Brasil já começavam a entender. Este livro não é apenas uma opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo. E sabe o que é mais curioso, Tabata? Muitos canais no YouTube estão fazendo um trabalho incrível de divulgar esse material colocando o link no primeiro comentário fixado de cada vídeo. Por quê? Porque o povo está sendo manipulado e eles estão te ajudando a garantir que a verdade chegue até todos antes que seja censurada. Michele pausou novamente, com um olhar firme voltado para Tabata, e completou. Portanto, se você realmente se importa com a verdade, procure o link nos vídeos. Baixe o seu exemplar antes que seja tarde demais. E quem sabe assim você entenda o que está realmente acontecendo no Brasil. O confronto entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O debate estava gerando repercussão em tempo real, com milhões de brasileiros comentando e compartilhando as declarações feitas no estúdio. As reações estavam divididas, mas a intensidade do embate aumentava a cada segundo. No Twitter, as hashtags Michele, Vels Tabata e Manual do Patriota Cristão rapidamente começaram a dominar as discussões. Os apoiadores de Michele tomaram as redes sociais de assalto com vídeos e postagens, destacando os pontos que ela havia levantado sobre os ataques da esquerda, o controle da mídia e a censura que ela acreditava ser parte de uma estratégia para manter o povo brasileiro desinformado. Michele está falando o que todos nós pensamos. Chega de mentir para o povo. O povo está acordando e é por isso que a esquerda teme tanto a verdade. Xi, Manual do Patriota Cristão, escreveu um seguidor. Nas redes sociais, o movimento em torno de Michele estava crescendo rapidamente, especialmente entre aqueles que já se viam desiludidos com a política tradicional e a influência da grande mídia. Do outro lado, Tabata Amaral não se deixou abalar pelas críticas. Seus apoiadores nas redes sociais começaram a mobilizar uma campanha de defesa, destacando suas propostas para a educação e seu compromisso com a construção de um Brasil mais inclusivo. Tabata representa a mudança que o Brasil precisa. Não vamos deixar que esse discurso de ódio e intolerância nos vença. A política precisa de mais educação, mais respeito e menos polarização. Postaram seus seguidores, que estavam igualmente engajados na campanha online. A grande mídia foi, como esperado, dividida. Programas de debates políticos começaram a analisar o confronto de forma aprofundada, com comentaristas de ambos os lados se posicionando. Para alguns, Michele Bolsonaro havia se saído vitoriosa com uma retórica firme e contundente, que falava diretamente aos eleitores conservadores e àqueles que se viam alienados pelo que consideravam ser um discurso progressista, desconectado da realidade do Brasil. Ela trouxe à tona questões que não estão sendo discutidas e conseguiu expor a hipocrisia da esquerda de maneira clara e eficaz, afirmou um analista político em um programa de TV. Por outro lado, outros comentaristas consideraram a postura de Michele um reflexo da polarização extrema que toma conta do Brasil. Para eles, Tabata Amaral representava o que havia de mais propositivo e unificador,
E o ataque de Michele à sua visão política era apenas uma tentativa de manter um sistema que já não atendia mais aos anseios de boa parte da população. Nas campanhas eleitorais, as reações não poderiam ser mais diferentes. A direita via o ataque de Michele como uma oportunidade de unir ainda mais os eleitores que se sentiam marginalizados pela política progressista. O apoio a Michele cresceu com figuras políticas como deputados e senadores se posicionando abertamente ao lado dela. A mensagem de renovação que Michele estava apresentando agora parecia estar ganhando uma plataforma mais sólida, com alianças sendo formadas para as eleições que se aproximavam. Michele mostrou o que é coragem e posicionamento. Precisamos de líderes como ela, que não têm medo de confrontar a velha política. O Brasil precisa de uma mudança verdadeira e ela está disposta a lutar por isso, afirmou um dos aliados. Mais próximos de Michele, com uma campanha nas ruas sendo montada de forma estratégica. Do lado progressista, Tabata Amaral continuou a reforçar sua agenda de mudança política e educacional. Sua fala durante o confronto foi usada como uma plataforma para lembrar aos eleitores que a renovação não passava apenas por uma política de desconstrução, mas por uma proposta sólida para a educação, a inclusão social e a igualdade. Nós precisamos de um Brasil em que todas as vozes sejam ouvidas, e isso começa pela educação. O que Michele está defendendo é o retorno ao atraso, e nós não podemos aceitar isso, declarou Tabata em um comício. Após o debate explosivo entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral, o impacto nas movimentações eleitorais ficou evidente. O Brasil estava claramente dividido, e cada um dos lados intensificou suas campanhas com base nas falas e acusações que haviam sido trocadas entre os dois. A disputa não era mais apenas sobre política, mas sobre a identidade do Brasil no futuro, e esse confronto se tornava um reflexo de uma sociedade polarizada. A ala conservadora, representada principalmente por Michele, intensificou sua narrativa de que o Brasil precisava se voltar aos valores tradicionais. Michele se tornou a voz de uma renovação conservadora, tentando consolidar um movimento em torno da ideia de um Brasil forte, fundamentado nos pilares da família, fé e liberdade individual. Agora o Brasil tem uma oportunidade de retomar seu verdadeiro caminho. Vamos vencer essa batalha ideológica e colocar nossa nação nos trilhos certos, afirmou Michele, enquanto seus aliados começaram a se organizar para fortalecer as bases eleitorais. Políticos e líderes conservadores, como senadores e deputados, alinhados ao movimento bolsonarista, passaram a se expressar com mais veemência, elogiando Michele por sua coragem em confrontar diretamente figuras progressistas como Tabata Amaral. A Michele está fazendo o que muitos não têm coragem de fazer. Ela está combatendo a imposição da esquerda sobre nossa cultura. O Brasil precisa de mais políticos assim dispostos a enfrentar o que está errado com nossa sociedade, disse um deputado bolsonarista durante um evento de apoio. No entanto, a polarização crescente também fez com que algumas figuras da direita moderada começassem a questionar a agressividade da postura de Michele. O que o Brasil precisa é de um líder que dialogue com todos sem aprofundar ainda mais as divisões. O país precisa de reconstrução, não de mais confronto, disse um político moderado que se alinhava mais aos valores tradicionais, mas não queria a radicalização das ideias conservadoras. Por outro lado, Tabata Amaral e seus aliados estavam tomando as rédeas de uma resposta mais unificada. A oposição de esquerda estava em plena formação, e sua postura não se limitava a apenas responder a Michele. Eles estavam agora construindo uma narrativa de renovação progressista e educação com Tabata, à frente da agenda de um Brasil inclusivo, focado em educação, igualdade e justiça social. O que Michele está defendendo não é apenas o retrocesso, é a construção de um Brasil onde somente uma visão de mundo tem espaço. Nós precisamos de um Brasil onde todos tenham voz, onde as famílias sejam respeitadas, mas também onde a diversidade e os direitos de todos sejam garantidos. O Brasil precisa avançar, não voltar ao passado, disse Tabata, em seu discurso em defesa de um Brasil plural. A mídia continuava a alimentar a divisão com análises diárias
sobre o impacto desse confronto no clima eleitoral. Michele e Tabata representam os dois lados de uma moeda política. O Brasil está dividindo-se entre aqueles que querem continuar defendendo valores conservadores e aqueles que querem construir um país mais aberto e progressista. As próximas eleições não serão apenas uma disputa de votos, mas um reflexo da batalha ideológica que se vive nas ruas, afirmou um analista político de uma rede de notícias. À medida que as eleições se aproximavam, o clima político no Brasil estava mais polarizado do que nunca. O confronto entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral não foi apenas um debate de ideias, mas se transformou em um símbolo das divisões ideológicas que definiriam o rumo do país. A campanha de ambos os lados estava em pleno movimento, com os eleitores cada vez mais decididos em quem apoiar. No lado de Michele, a estratégia conservadora começou a ganhar força. Com o apoio de líderes religiosos políticos conservadores e uma parte significativa da classe média, a candidata foi reforçando sua mensagem de proteção dos valores familiares, liberdade religiosa e fortalecimento da soberania nacional. Cada comício se transformava em uma explosão de apoio popular, com a plateia sempre em pé, aplaudindo fervorosamente suas falas. Durante um evento recente, Michele afirmou: "Não podemos mais continuar sendo governados por aqueles que não sabem o que significa defender os valores da família brasileira. O povo quer uma mudança verdadeira, não mais promessas vazias. Vamos juntos, com coragem, reconstruir um Brasil mais forte e unido. O Brasil das famílias, da fé e da liberdade." O impacto de suas palavras ressoava entre os apoiadores da direita tradicional que se viam representados por Michele. A hashtag Michele pelo Brasil continuava em alta nas redes sociais, com vídeos dos seus discursos sendo compartilhados massivamente. A base de apoio estava se consolidando, com muitos se unindo à ideia de restaurar os princípios que, segundo eles, haviam sido perdidos com as políticas progressistas do passado. Mas, ao mesmo tempo, a polarização se intensificava. Tabata Amaral, com sua postura progressista, não ficava quieta diante dos ataques de Michele. Em suas falas, ela reafirmava sua defesa de um Brasil mais justo, inclusivo e igualitário, focando especialmente na educação e em um Brasil moderno que não tivesse medo de abraçar as mudanças necessárias para o futuro. Michele pode falar de valores, mas o que ela realmente está defendendo é uma agenda de retrocesso que só vai aprofundar ainda mais as desigualdades do Brasil. Nós precisamos de um país que olhe para o futuro, que garanta a educação de qualidade para todos e que respeite as diferenças sem medo de avançar, afirmou Tabata em um discurso ardente. Ela também utilizou as redes sociais de maneira estratégica, com vídeos explicando suas propostas e mostrando seu trabalho como deputada comprometida com as causas sociais. A hashtag Tabata pelo Brasil começou a ganhar força, especialmente entre os jovens e os eleitores progressistas. Seu discurso de renovação e justiça social não só atraiu eleitores, mas também gerou uma onda de mobilização nas universidades e nas comunidades mais carentes, com muitos acreditando que ela era a representante da mudança genuína. Enquanto isso, a mídia estava cada vez mais dividida. Os jornalistas e os comentaristas políticos começaram a analisar as movimentações com mais profundidade. Programas de debate passaram a discutir intensamente as propostas de Michele e Tabata, com os comentaristas mais alinhados à esquerda defendendo a visão de Tabata, enquanto os mais alinhados à direita reforçavam o discurso de Michele. Essas eleições se tornaram uma batalha entre duas visões de Brasil. De um lado, Michele quer proteger a identidade nacional e os valores tradicionais, enquanto Tabata quer um Brasil mais inclusivo, mais moderno e sem medo de enfrentar as desigualdades estruturais. O que está em jogo agora não é apenas uma escolha política, mas uma escolha entre duas histórias diferentes para o futuro do Brasil, afirmou um analista político em um programa de TV. O dia das eleições finalmente chegou e com ele o Brasil estava em um clima de tensão e expectativa. O embate entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral não apenas dividiu o país ideologicamente, mas também foi uma luta pelo futuro político do Brasil.
As campanhas estavam no auge e a polarização entre os dois lados se refletia nas urnas. Michele Bolsonaro, com sua base sólida de apoio conservador, viu sua mensagem ressoar profundamente entre eleitores que defendem a preservação dos valores familiares e tradicionais. Sua plataforma focada na restauração dos princípios morais e na defesa da liberdade religiosa foi aclamada por uma grande parte da população que sentia que a esquerda havia negligenciado esses valores. Michele está lutando pelo futuro do Brasil. O país não pode mais ser governado por aqueles que desrespeitam nossas tradições e nosso povo, afirmou um apoiador em um comício ao lado de outros membros do PSL e partidos de direita. A resposta nas redes sociais também foi massiva. Michele pelo Brasil e renovação. Com Michele continuaram a dominar os debates com os vídeos de suas falas sendo amplamente compartilhados. As promessas de mudança e renovação estavam sendo aclamadas por milhões de eleitores que viam nela a chance de transformar a política brasileira e devolver o país a seus valores mais essenciais. Por outro lado, Tabata Amaral, com sua visão progressista e compromisso com a educação e a justiça social, continuava a ser a líder de um movimento mais jovem, inclusivo e plural. Ela conseguiu atrair uma grande base de apoio entre os jovens, militantes de esquerda e grupos progressistas. O Brasil precisa de mais do que retórica conservadora. Precisamos de um Brasil em que todos tenham as mesmas oportunidades, em que a educação seja o caminho para a igualdade, disse Tabata. Em uma de suas últimas falas, antes do dia da eleição, a hashtag Tabata pelo Brasil estava em alta refletindo o crescente apoio à sua candidatura. Sua plataforma de renovação focada na redução das desigualdades sociais e educação de qualidade encontrou um terreno fértil entre aqueles que viam a política de Michele como uma ameaça ao avanço dos direitos civis e à inclusão social. As urnas estavam mais divididas do que nunca. O Brasil se viu dividido em dois blocos opostos, e a contagem dos votos, que começou de maneira lenta, parecia refletir a profundidade da divisão nacional. A tensão política estava no seu auge, e enquanto Michele e seus aliados conservadores acreditavam em uma vitória esmagadora, Tabata e seus apoiadores progressistas ainda tinham esperança de que a mudança fosse possível. Quando os resultados começaram a ser divulgados, o Brasil observou em silêncio, enquanto os números eram lidos, cada estado, cada município, revelando a polarização do país. Michele Bolsonaro liderava em várias regiões do país, especialmente nas áreas mais conservadoras, e em estados onde o apoio ao governo Bolsonaro ainda era forte. Sua plataforma de valores foi bem recebida nas cidades do interior e entre grupos religiosos, mas conforme os resultados de grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e outros começaram a ser divulgados, Tabata Amaral também registrava um suporte impressionante, especialmente entre jovens eleitores universitários e aqueles que buscavam um Brasil mais inclusivo e moderno. Finalmente, o resultado oficial veio. O país estava dividido, mas Michele Bolsonaro saiu vitoriosa com uma margem apertada, conseguindo superar a resistência da esquerda e conquistando a presidência. A vitória foi um reflexo claro da forte base conservadora que se uniu para respaldar sua candidatura, impulsionada por suas promessas de restaurar os valores do Brasil. O confronto entre Michele Bolsonaro e Tabata Amaral não foi apenas um simples debate político, ele se tornou um símbolo das grandes divisões ideológicas que estavam moldando o Brasil. A vitória de Michele representou o fortalecimento de uma agenda conservadora, que pretende trazer o país de volta aos seus valores tradicionais, ao passo que a ascensão de Tabata Amaral, durante a campanha, refletiu a crescente demanda por renovação e inclusão social. Agora, com o Brasil polarizado, o caminho à frente não seria fácil. Michele teria o desafio de governar um país dividido, com a esquerda e os progressistas continuando a resistir à sua agenda. Já Tabata, apesar de sua derrota, se consolidou como uma das vozes mais importantes da oposição e seu trabalho no Congresso se tornaria ainda mais relevante. O futuro político do Brasil estava agora em mãos de Michele Bolsonaro, mas o legado de seu confronto com Tabata Amaral era claro:
O país estava à beira de uma transição histórica e as próximas eleições seriam tão polarizadas quanto essa. O debate sobre o futuro do Brasil estava longe de terminar e agora queremos saber sua opinião. A vitória de Michele representa realmente a restauração dos valores tradicionais, ou o Brasil está em risco de cair em um retrocesso? O que você acha dessa divisão crescente entre a esquerda e a direita? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos para continuar essa conversa importante sobre o futuro do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre política e os rumos do nosso país.